Estamos apresentando Plenitude, numa nova temporada. A apresentação Iraci Campos. Olá! Como é bom estar com você nesta tarde gostosa, aqui na nossa salinha para um bate-papo muito gostoso, pois estamos abrindo o Novembro Azul, que é o mês onde nós desenvolvemos as campanhas a respeito do câncer de próstata. E para o homem, não é somente o câncer de próstata, tanto de próstata quanto de mama, porque o homem também tem esse tipo de câncer. Então, nós estamos aqui para trazer a conscientização, para trazer o despertar da necessidade dos cuidados que o homem tem que ter com a sua saúde. Não é somente sobre o câncer de próstata, mas tudo que envolve a sua saúde. Porque o homem acaba deixando de lado, acaba não querendo ir ao médico porque tem uma frase que ele diz: se eu vou ao médico, aí ele acha alguma coisa, então não vou. E como é que é isso? Né? Então, para falar sobre isso, nós estamos aqui com um convidado querido, que você já conhece na nossa salinha, que é Nelson Tavares. E ele vem bater um papo gostoso aqui com a gente para falarmos da saúde do homem. Seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, Iraci. É um prazer sempre. Nelson, o homem tem um preconceito muito grande em ir ao médico. Não importa se ele tiver uma unha encravada do pé, fala que ele tem que ir ao médico, ele fala, não, pode deixar que ele vai sarar, eu resolvo, né? Como é que funciona isso? A gente entende que, historicamente, o homem sempre foi levado a exercer um certo papel social, uma Sim. função social que é própria do provedor, insensível, autossuficiente, que tem dificuldade de manifestar sentimento, emoção, vulnerabilidade. Então, toda essa construção que é social, mas é também histórica, acabam fazendo com que este homem crie uma série de bloqueios. Esses bloqueios são de ordem emocional na infância, na adolescência, não permitem que ele fale sobre si, que ele se acostume a falar sobre sentimento, as suas emoções são sempre embotadas, ele tem dificuldade de falar sobre as suas vulnerabilidades. Isso vai se construindo mediante reforços. Esse reforço ele se dá tanto socialmente quanto profissionalmente, e isso vai gerando uma dificuldade que chega à vida adulta, porque enquanto a gente é criança, adolescente, jovem, isso não tem tanta repercussão. Porque o corpo ainda é muito novo, né? Se não tiver Sim. ali, né, um problema de base, não traz muita consequência. E é exatamente na maturidade ou na terceira idade que ele precisa ter esses cuidados. Mas os hábitos já construídos desde muito antes, de não se cuidar, de se julgar autossuficiente, isso vai gerar uma dificuldade real no final de desconstruir esses valores, desconstruir esses comportamentos, e acaba que o homem cuida pouquíssimo da sua saúde. Com certeza. Pouquíssimo. O homem foi educado já desde o berço, isso historicamente, para ser o homem provedor da casa. Então, ele é o forte, ele não adoece, ele que cuida de todo mundo. E hoje em dia já não é mais assim, muito pelo contrário, né? O homem e a mulher somam esforços e o homem já está se cuidando mais e que tem realmente que se cuidar, né? Tanto esteticamente, porque só a mulher cuida da pele. Isso eu acho absurdo. O homem também tem pele, Sim. né? O cabelo. Então, fala um pouco disso pra gente. Quando a gente tem
uma construção falaciosa, mentirosa, construída em bases erradas, a gente cria alguns mitos que se reforçam pela prática, mas que não tem nenhum nexo com o que está sendo observado. Vou dar um exemplo para ficar mais fácil. As mulheres têm o hábito de se cuidar. E assim, nenhuma verdade absoluta, né? Também tem exceções, mas as mulheres, de uma forma geral, elas se cuidam, elas buscam periodicamente ginecologista, fazem exames regulares. A gente sabe da complexidade, da dificuldade da saúde pública, mas, em geral, as mulheres buscam. Então, criou-se um mito de que doenças em homem, elas não adianta você identificar muito antecipadamente, porque a doença em homem mata muito rápido, e que em mulher não. Na verdade, isso não é a causa, isso é a consequência. Por quê? Nas mulheres, a chance de cura é maior porque elas descobrem mais cedo. Quando o homem descobre uma doença, é porque ele já está numa situação de muita dificuldade, a doença já está adiantada. Então, quando se descobre, não tem muito mais a fazer. Então, tem esse mito de que doença em homem acaba com o homem mais rápido. Isso é mentira. O que acontece é que as mulheres alcançam o diagnóstico de maneira mais precoce, portanto, têm um tratamento mais eficiente. Isso é um primeiro aspecto. Uma outra questão que também já se estudou em uma universidade federal no Brasil, discutia o que eles chamam de papel social, né, da representatividade do homem e da mulher nesse campo das doenças. E uma das coisas que eles investigam lá é que os homens acham que doenças como câncer, por exemplo, estão vinculadas à questão reprodutiva. Porque como os cânceres que são mais conhecidos são câncer de ovário, câncer de mama, então eles acham que isso é doença de mulher, que homem não tem. Tanto que quando o homem tem câncer, do que é mais popular, né, é o câncer de próstata. Então tem sempre essa associação. Então havia, num determinado período, uma associação do homem que adoece quando ele não tem uma vida... É difícil achar uma palavra, mas na cabeça dele é mais regrada. Ser um homem casado, que tem a vida ali sexual equilibrada, com a parceira e tal, as chances de ele ter câncer de próstata são reduzidíssimas. Porque a gente estuda hoje em psicologia o que a gente chama de representação social. Isso em qualquer doença, tá? Não é só o câncer, é porque a gente hoje está tratando mais especificamente desse assunto. Sim. Mas tem os estigmas da doença, assim como dentro do próprio movimento espírita. Muita gente faz tabelinha, né? Quem tem câncer é rancoroso, quem tem não sei o quê, e vai fazendo essas ligações assim absurdas. Você fez isso, aquilo, é uma coisa horrorosa. É, horrível. E assim, se você me permite, eu vou abrir um parênteses para dizer uma coisa que eu acho muito importante. A gente, nesses processos de compreensão da relação espiritual, do nosso comportamento, da moralidade, dos nossos valores, dos pensamentos com a doença, a gente comete um erro muito importante, que é dizer assim, não, você está com câncer? Não, mas tenha fé, porque se você tiver fé, a tua fé vai te curar. Isso é péssimo, porque quando a pessoa tem a doença evoluindo e ela não fica bem, fica parecendo que ela está sendo punida por não ter fé. Isso é gravíssimo. Isso é importante que não se faça. É verdade que a fé ajuda, sim, a pessoa a ter mais chances de cura. Mas a gente sabe que o planejamento reencarnatório pode estabelecer que a sua desencarnação vai se dar por meio de um câncer. Isso não tem a ver com fé, tem a ver com necessidade evolutiva. Então, eu peço que vocês tomem muito cuidado em associar a probabilidade de cura à existência de fé. Porque isso é mais uma punição para uma pessoa que já enfrenta uma doença grave. Não é legal. Com certeza, torna-se um peso muito grande. Novembro Azul é a saúde do homem que tem que ser cuidada. E não precisa ser necessariamente câncer de próstata. Ele pode ter um câncer de estômago, fígado, enfim. O que ele não pode é ter um câncer de ovário. Sim, o resto tudo, igual a mulher, não tem diferença nenhuma. Só que o homem
tem mais aquela preocupação de não ir ao médico, exatamente por essa construção, né, da educação. Mas o homem ele tem mais medo, tem realmente receio de ir ao médico e falar assim: "Dá que eu vou e aparece alguma coisa, É, então eu não vou", mas daí quando aparece, quando ele descobre, porque aparecer aparece, é. né, já está adiantado. Como que é isso na cabeça do homem? É isso, o homem tem muito essa necessidade de ser o provedor, de ser o forte, aquele que não deixa em nenhum momento de fazer o que lhe cabe. Se ele descobre uma doença que exige atenção, porque algumas doenças elas exigem uma mudança de comportamento, de hábito e até de valores. Sim. Então, quando ele descobre, ele se sente meio que premido a fazer essa mudança. E, e muitos dos homens não estão disponíveis emocionalmente para fazer esse movimento. Sabe aquela coisa, eu prefiro não saber, porque se eu souber, eu sei o desdobramento que isso vai trazer para a minha vida e isso não quero fazer? Uhum. Então, prefere continuar numa aparente ignorância para que quando a doença aparece, porque não tem, porque já está muito mal, já não tem muito mais o que fazer. Então, não se justifica tão bem essa questão do que eu vou buscar, como eu vou buscar, porque o tratamento agora é ineficiente, não vale nem a pena. Um outro fator que já foi estudado, já foi discutido, particularmente quanto ao câncer de próstata, é que o tratamento que se faz para o câncer de próstata, ele não raro leva à impotência. E muitos Ah. homens preferem manter uma vida sexual regular a ter que enfrentar um tratamento que vai lhes tirar de alguma maneira na cabeça deles, né? Porque sexualidade, afetividade, tudo isso há muitas maneiras de se manifestar, mas ele prefere ter uma doença e manter a vida sexual ativa a ter que lutar contra uma doença e eventualmente passar pela experiência da impotência fruto da quimioterapia, no caso do câncer de próstata. Quando é necessário, um homem ir ao médico, eh, seja para fazer exames periódicos, porque a mulher faz exames periódicos e o homem também deveria fazer uma vez por ano todo um É, check-up, né, eh, ele se sente enfraquecido nessa situação? eu vou retomar o que você disse lá no começo, antes de responder agora, que é isso, o Novembro Azul não é uma campanha contra o câncer, é uma campanha de promoção da saúde do homem. É porque a palavra câncer, ela gera, né, uma certa inquietude, uma certa angústia, é o que leva o homem a ter medo e buscar o médico. Mas quando alguém Uhum. vai ao médico para fazer, né, por exemplo, os exames de prevenção para o câncer, ele na verdade faz tudo, faz hemograma, ele faz todo o pacote. Nenhum médico vai passar só Sim, um exame. é. Então, mas é um pretexto, né, porque também não dá para atacar todas as frentes, então o Ministério da Saúde promove uma campanha do câncer de próstata, que na verdade é para a atuação global, né, Uhum. na saúde desse homem. Então, esse é um aspecto. O segundo aspecto que eu acho que é importante a gente perceber é que esse homem, quando ele descobre qualquer tipo de doença, ele não é só a doença física que o incomoda, é o fato de ele ficar vulnerável, de ele precisar de ajuda. E para muitos homens, precisar de ajuda, precisar ser acompanhado, não poder trabalhar. Engraçado que alguns homens, eles ficam mais preocupados sobre como é que eles vão dizer no trabalho que eles têm uma doença do que propriamente quanto tempo de sobrevida eles ainda possuem. Olha só, que É um interessante. medo terrível de como é que eu vou dizer para as pessoas que eu estou doente, porque é indício de vulnerabilidade. E vulnerabilidade é incompetência, né, na cabeça de alguns. Sim, com certeza. Ele se sente, fraco perante outros homens ali, e também na postura de estar à frente perante a mulher, né. Então Isso. ele se sente realmente. Mas, esse panorama todo, né, do homem, ser extremamente machista
e não se cuidar, não somente da saúde, mas esteticamente também. Isso está mudando bastante, né? É. Tem. Mas assim, isso tem também um movimento de gerações, né? Eu digo que toda verdade absoluta é burra, mas não são ainda homens da minha geração que têm tanto essa preocupação. Há uma geração mais nova, com uma cabeça bastante diferente, e que tem esse cuidado com o aspecto estético. Na verdade, existe uma relação de causa e efeito muito grande sobre isso, né? Grandes jornadas de trabalho, falta de preocupação com a saúde mental, tudo isso leva a uma relação de potencial desenvolvimento de doenças graves. E essa geração agora mais nova, que vem com uma outra preocupação, eles têm tido mais cuidado com o aspecto estético, né? A gente antigamente via as publicidades de botox, de cirurgia plástica, eles eram todas no feminino, porque É, praticamente quem fazia uso desses serviços eram mulheres. era algo exclusivo, né? O homem tem que ter a mão grosseira, É tem que isso. ter barba, tem que ter não sei o quê, e pelo no peito, na É, perna. E hoje já não é tanto assim, já não. mudou, né? Um indício que eu vi há pouco tempo em publicidade sobre essa mudança de valores no cuidado do homem no aspecto estético são as barbearias. As barbearias antigamente eram lugares feios, com pessoas de Hum. muita idade, com jaleco velho, para cortar cabelo e só. Né? Quando muito se tinha uma manicure para cortar a unha, para tirar uma encravada, coisa de macho, nada assim para além disso, né? Uhum. É verdade. Hoje, a gente tem barbearias que são verdadeiros espaços sociais de convívio, que tem sinuca, que tem cuidado com a barba, que tem massagem, né? Barbearias dentro de shopping. Isso é uma evidência muito grande de cuidado masculino. Porque quando o shopping, que é um dos espaços de convivência familiar, tem espaços destinados exclusivamente para o cuidado do homem, é porque esse homem tem uma outra postura. Mas Uhum. um olhar de passar ali na frente e prestar atenção de quem está nesses espaços é dessa geração mais recente, do homem de até 30 anos. Repito que há exceção para tudo, tá, gente? Mas o homem de até 30 anos tem muito mais essa consciência. E quem cuida da pele, quem cuida da musculatura para evitar flacidez. Ainda hoje eu estava ouvindo um rapaz dizer: porque isso aqui é o Botox, vai fazer 40. Ele diz: não, mas não pode esperar fazer 40, não. Porque depois que faz o vinco, depois não sai nunca mais. Tem que usar o Botox antes de fazer o Ai, vinco. Aí eu falei: tá que vendo? É uma bacana, olha outra só. cultura. É, porque ele já está tendo uma outra visão. Por que só a mulher que cuida da sua aparência? O homem também tem vaidade, É, né? O homem gosta de usar uma corrente, antes não podia, é, nossa, brinco. Então, isso foi algo que foi mudando muito. Agora, uma coisa muito forte que eu acho que é necessário, a gente falar da saúde masculina, é exatamente as dores emocionais é, masculinas. Porque o homem, ele sofre de depressão, tanto quanto a mulher, porém, de uma forma mais castigada, eu acho. Porque ele não pode dizer que ele está em depressão, porque ele se sente ali mais vulnerável, né, perante a sociedade. Isso tanto faz se é homem, mulher, seja lá o que for. Eh, ele, ele tem uma dureza de coração e não pode estar se sentindo pressionado, estar se sentindo cobrado. Ele entra em depressão da mesma forma, ele tem síndrome de pânico da é, mesma forma, só que eh, aquela vitrine de que ele não faz um atendimento psicológico, que ele não faz um tratamento psiquiátrico, isso, eu acho que está muito ainda é. massacrando o homem, né? É verdade.
Um exemplo disso, né, que confirma o que você está dizendo, é no atendimento fraterno. É muito engraçado como homens, né, com mais de 40, que vêm ao atendimento fraterno, eles nunca chegam dizendo, mas é muito raro, gente, chegam dizendo, eu vim aqui porque eu estou com uma dificuldade. Eles vêm assim, eu queria conversar com vocês porque a minha mulher está com problema, porque o meu filho não sei o quê. Ele vem falar do outro. Aí a gente que já tem o olhar mais atento, a gente atende, acolhe, orienta e tal, tal, tal. Mas e você? Né? E pergunta, não, comigo está tudo bem, não sei o quê, coisas da vida, tudo normal. Mas a gente vai cutucando, cutucando, perguntando, puxando, aí daqui a pouco emocionalmente desaba. Mas ele não vem buscar para ele. Ele meio que conta, né, que alguém encontra estratégias para perguntar dele, porque ele dificilmente vem voluntariamente para falar de si. Então, doença emocional em homem acaba ganhando repercussão mais grave, porque Joana vai dizer para a gente, né, que as dores emocionais elas são uma estratégia de Deus para que a gente aprenda. Manuel Flamengo de Miranda dizia assim, Deus não quer a morte do pecador, que é o fim do pecado. Então, tudo que a gente passa, inclusive doença, é para resolver os nossos problemas. E as doenças emocionais, hoje, elas são mais claras, porque antigamente a gente associava tudo ao corpo. A gente não identificava que a origem de uma doença tinha fundo emocional, né? A não ser aquelas que eram clássicas das mulheres. Freud só estudava histeria feminina. E por que o homem não podia ter manifestação, não podia ter bipolaridade? Eram doenças femininas Tantos, clássicas. né? Borderline. Então, peraí, né? E por que a dificuldade em falar que está tratando? Hoje, o tratamento emocional, ele é fundamental. As pessoas geralmente conversando, eu vou no meu psicólogo. Todo Isso. mundo Hoje ter psicólogo é chique, inclusive. né? tipo assim, olha, eu vou na minha cabeleireira, eu vou fazer minha unha, eu vou no meu psicólogo, vou no massagista, vou no meu psicólogo. Agora, para o homem se colocar, né, para fazer uma terapia, ele se sente como se ele estivesse se desnudando perante aquele profissional, né? Porque ele precisa assumir determinadas dores e fragilidades. A maioria dos homens que vêm procurar já é uma bênção, tá, gente? Mas muitos vêm e não conseguem falar. Não tem facilidade. Respondem a perguntas. Se você perguntar, responde. Sabe aquela coisa natural de falar, de se expressar, de dizer o que sente? É uma barreira para alguns quase intransponível. É muito difícil. Sim, e eu fico imaginando, né, a dificuldade que é quando um homem tem uma dificuldade emocional, psicológica, e que ele precisa assumir que ele precisa se tratar, porque ele não quer assumir nem para ele nem para os outros. É isso. Como a gente disse, como doença é estratégia de Deus para que a gente possa evoluir em algum aspecto, enquanto eu não assumo a necessidade de tratar esse ponto, aquilo perdura, continua. E é curioso que os medicamentos, né, da indústria farmacêutica evoluíram e ajudaram muito a resolver algumas coisas. Então, algumas doenças que têm fundo emocional, como doença gástrica, né, a ansiedade gera doença gástrica em grande número. Então, hoje eles têm medicamentos muito eficientes que dão uma segurada nisso, não incomoda tanto. E aí o que vai acontecendo? O corpo vai encontrando outras válvulas de escape, para usar uma expressão fácil, né? E aí o que acontece é que a gente resolve um problema que é de natureza emocional, porém simples, por medicamentos recorrentes. E aí eu continuo com a mesma causa, porque os problemas emocionais estão ali, eles não foram tratados.
Então, o que, que vai acontecer? Aquele problema vai evoluir para modalidades mais graves, para doenças mais graves. Com certeza. E para esses, a indústria farmacêutica ainda não é tão eficiente. Qual é o resultado, então? A pessoa acaba adoecendo de problemas mais graves porque evitou tratar a base do seu problema. O homem, ele tem essa dificuldade de ir para um psicólogo, um psiquiatra. Mas isso nós vamos falar. Psiquiatra, principalmente, né? Nossa, nós vamos falar isso no segundo bloco do nosso programa. E agora a gente vai tomar aí um chazinho gostoso e voltamos já já. Aguarde. Estamos apresentando Plenitude, numa nova temporada. A apresentação Iraci Campos. Estamos no segundo bloco do nosso programa e entrando em plenitude hoje com Nelson Tavares. Estamos falando da saúde do homem, a saúde masculina. Como é importante, nesse Novembro Azul, nós termos o despertar da nossa consciência de que é necessário e fundamental o homem cuidar da saúde dele, física, emocional e espiritual, não somente do câncer de próstata, onde é uma campanha mais intensificada nesse momento. Nelson, quando o homem tem uma dificuldade psicológica, ele tem que procurar ali um psicólogo. E existe uma resistência para isso muito grande. Quando ele precisa procurar um psiquiatra, a resistência torna-se maior ou ele procura um médico de uma outra área para ver se dá um remedinho para resolver, ou ele não vou, não tenho nada. Como é que é isso? Há uma resistência muito grande. A gente ainda tem, infelizmente, uma associação de que problemas psiquiátricos são problemas de loucura. A gente ainda tem essa associação muito arraigada. Hoje, o psiquiatra, tanto quanto o psicólogo, trabalha de saúde mental. Cuida da sua saúde mental. Mas o psicólogo tem algumas limitações, por conta da sua formação, que não é de medicina, é de psicologia, para trabalhar de forma aliada com elemento medicamentoso. Os dois, de alguma maneira, estão qualificados para trabalhar os aspectos de saúde mental, de equilíbrio, fatores emocionais. Mas o psiquiatra, porque isso é um pouco mais trabalhado, né, pelo psicólogo, ele vai atuar um pouco mais, né, associando o tratamento terapêutico com origem psicóloga. A gente normalmente recomenda associar o trabalho do psicólogo com o trabalho do psiquiatra. E quem é responsável por medicar essa pessoa, por fazer essa orientação dos medicamentos, é efetivamente o psiquiatra. Então, hoje, a gente já tem um pouco dessa mudança, mas isso ainda é uma mudança bem recente. Quer dizer, a maioria das pessoas ainda associa a busca do psiquiatra a um problema de loucura e não da busca de saúde, de equilíbrio. Mas o psicólogo teve a vantagem de, com o tempo, como a gente falava no primeiro bloco, de ter essa coisa do ser chique ter psicólogo, ter alguém para refletir e tal. Traduz uma pessoa de mente aberta, alguém que tem moderna, né? uma modernidade, né? Um perfil assim mais livre mesmo, né? Essa modernidade encanta. Mas psiquiatra não, psiquiatra é coisa de maluco. E isso vem sendo desfeito, mas ainda em núcleos muito pequenos. A gente aqui, Casa de Joana, isso para a gente não é novidade, né? A gente está acostumado a falar muito sobre isso. Mas fora dos longos centros, dos longos embates que a gente tem, né? Onde tem oportunidade, tem informação, é muito difícil. No interior, ter que procurar um psiquiatra é um desafio enorme para o homem. Você, como professor de direito e também terapeuta, como é que você vê a posição do aluno homem
comparação com a mulher em sala de aula? Eu sempre digo assim, Iraci, quando o aluno tem dúvida, ele tira durante a aula. Quando muito ele é mais envergonhado, ele deixa para o final, mas ele chega ali, terminou a aula, está todo mundo saindo, ele chega e pergunta. Quando eu pergunto assim, pois não, eu disse, não, deixa ela falar primeiro que eu falo depois. Eu já entendo que é porque não quer falar na frente dos outros, não é dúvida de coisa de aula. É terapia, atendimento fraterno improvisado. Sempre tem isso, tem muito sempre. E é engraçado que, às vezes, a gente tem uma mulher que vem falar de questões pessoais com alguém próximo. Tudo bem, ainda que a gente tenha ali alguma privacidade, ela se coloca vulnerável nesse sentido, de eventualmente alguém ouvir, coisa do gênero. Homem é bem mais difícil. É Ele bem mais não difícil. fala, não se Não fala. abre. Ele fica efetivamente por último, porque não quer que ninguém... Ele não quer correr o risco de imaginar que alguém tenha problema, que saiba que ele tenha problema. Mas e por que falar com um estranho, né? Assim, com um professor, que é alguém conhecido, que ele conhece, sabe, que às vezes tem uma sensibilidade para poder tratar daquilo, mas não é alguém da família, não é um amigo. É porque ele prefere se preservar dentro daquela, né, carapaça de masculinidade intransponível. Porque a minha visão é a seguinte: se eu falo com alguém que não tem intimidade com as pessoas do meu relacionamento, essa pessoa não tem como falar nada, É não isso. vai abrir a boca e todo mundo que é do meu relacionamento não tem como saber. Isso vai ficar É protegido, o seguro, problema vai ficar protegido lá, né? né? E sendo pessoas que estão estudando direito, ele se coloca ainda numa postura Sim. de conhecedor, mais forte do que outras áreas, não é isso? É. O direito tem uma coisa assim muito de formalidade, né? É um espaço muito hermético mesmo, dessa coisa Sim. de, né, do vocabulário difícil, da roupa, né? Tem toda uma atmosfera de formalidade. Formalidade é o quê? Distanciamento. E eu tenho uma aula, por exemplo, que a gente vai discutir, é um dos assuntos da aula, é um direito de família, e um dos assuntos é indenização por problemas que existem nas relações familiares. E uma das coisas que mais se pede em indenização, hoje no judiciário, em direito de família, é por traição. Aí eu brincando sempre pergunto isso. Gente, quem já foi traído? Nunca, Iraci, nunca em uma aula, esses 20 anos, nunca um homem levantou o dedo e disse, eu já fui traído. Nunca. Olha só, Nunca. E as mulheres não é têm um nenhum problema. orgulho, um Aí as mulheres machismo. perguntam, e quem nunca foi, professor? Claro que eu já fui. Elas falam, homem nunca diz Olha que só, foi traído. Nunca. Mas não tenho um exemplo para dar para vocês. olha só como é ainda uma casta ali fechada, né, que realmente é difícil transpor. E, como você disse, né, para alguns é intransponível. É, Porém, ele tem uma insegurança muito grande quando ele deixa se mostrar, eh, que tem certas fragilidades, é. como qualquer ser humano. E eu digo para eles o seguinte, não tem nenhum problema de dizer que foi traído, porque ser traído não é um problema seu. Ser traído é um problema moral do traidor, não do Uhum. traído. Então não há nenhum demérito em ter sido traído. O problema é quem traiu. Essa pessoa é que tem alguma fragilidade para expor. Mas não Com tem jeito. certeza, com certeza. Nelson, como você também é voluntário no Seja Barra e faz atendimento fraterno também, como que é a situação quando chega alguém com síndrome de pânico? Num comparativo homem-mulher, porque a síndrome do pânico a gente sabe que o carro-chefe dela é o medo, Perfeito. né? E o medo coloca a gente, de uma certa forma, numa fragilidade, né? Isso sempre. E também num estado de proteção, mas ninguém olha esse medo como algo que te traz mais segurança, mais proteção, muito pelo contrário.
Como que é quando a pessoa se apresenta com síndrome do pânico num atendimento fraterno? A primeira característica foi essa que eu disse há pouco. O homem dificilmente chega dizendo que ele tem um problema. Ele pega algum problema de alguém próximo e traz como a justificativa do que o trouxe, para ele não demonstrar fragilidade. Mas uma vez que a gente vai desvendando, que a gente vai trabalhando esse aspecto, e você, como é que você está? Como é que você está se sentindo? Você está com alguma dificuldade? Como é que está a sua saúde? Isso vai aparecendo. É muito comum que o homem meio que dê uma desculpa. É como se ele precisar. Eu estou doente porque. Não é assim, não é estou doente porque eu sou passível de estar doente, porque aconteceu uma coisa. Então, Que alguém fez alguma coisa é para isso. mim e que eu fui adoecido, não É é que isso. eu adoeci. Então é assim, eu passei por um assalto e esse assalto, ele sempre imagina, a causa de eu estar doente é o assalto. O meu medo é porque eu passei por tal coisa. Eu passei por um acidente de carro e depois disso eu fiquei com medo. Eu tenho um pânico de ir, eu não consigo sair no meio de multidão. Mas eles sempre dizem, é por conta do acidente, é por conta do roubo, é por conta, é como se estivesse quase que justificando, não é porque eu sou fraco não, sabe? É porque aconteceu É, isso. foi alguma coisa muito séria, gravíssima, tipo assim, você também ficaria, Qualquer porque um, senão exatamente. não foi um cachorrinho que latiu para mim, foi um leão É que isso aí. veio E é e uivou. assim, um dos papéis da terapia é esse indivíduo entender que a gente tem gatilhos, que a gente tem situações disparadoras, mas muitas pessoas passam por uma situação de roubo. Por que que algumas adoecem depois disso e outras seguem a sua vida normalmente? Essas situações de gatilho, elas na verdade são apenas disparadores para que questões de ordem emocional já existentes, que esse indivíduo carrega às vezes desde muito tempo, elas ganhem uma configuração diferente naquele aspecto. Então, enquanto ele entende que o problema é o roubo, ele vai fugir de toda situação que o associe ao aspecto da Uhum. violência urbana, mas ele vai manter lá na origem, na gênese do seu problema, a causa que o conduziu para aquilo ali. E se é que depois de um tempo ele melhora da síndrome do pânico, ele desenvolve depois uma outra patologia, de isolamento social e coisas do gênero, porque ele não consegue entender que ele tem uma questão emocional de base para ser tratada. E esse medo, muitas das vezes, para o homem, tem a ver com as necessidades de manter essa posição. Então, problemas com família, com pai e com mãe, eles fragilizam demais qualquer criatura humana, homem e mulher. Mas os homens que se sentem abandonados, sem esse amparo, eles têm mais chances de ter doenças emocionais por essa vulnerabilidade. Quero dizer assim, se eu me sinto abandonado, sem ninguém de base para poder me ajudar nos momentos difíceis, as chances de eu ter problemas emocionais são maiores. E quando que eu vou tratar disso? Só quando eu tenho algum gatilho desse, passei por uma situação traumática, aí é como se inconscientemente ele permitisse que aquele problema emocional aparecesse, porque ele tem uma desculpa, não precisa associar isso ao meu pai que não era presente, à minha mãe que não me dava carinho, a uma decepção afetiva que eu tive, é por conta de um roubo, e aí é socialmente aceito. É como se fosse uma justificativa, um escape para ele poder se deixar adoecer. Ele tem que ter sido vítima numa situação muito De delicada. violência. Não pode ser uma questão com cara emocional. É, Tem que ter cara de violência. tem que ter cara de violência, exatamente. Você percebe isso já desde da infância, você também tem filho homem, filha Sim. mulher, você tem um casal, né? Você percebe isso desde a infância ou não? Porque a gente já procurou criar, educar os filhos de uma forma, eu acho que menos preconceituosa, Sim. menos agressiva do que nós, por exemplo, Sim. fomos educados, Sim. né? Olha, eu sempre sustentei na evangelização infantil, né, junto aos pais, que educação, para quem é espírita, tem que ter uma concepção muito mais alargada. Porque a educação não é só educação formal. Botar filho na escola, dar curso de inglês, estudar informática, artes, línguas, não é só isso. Educação tem a ver
fazer com que essa pessoa saiba lidar com os vários desafios da vida, qualquer que seja o desafio. E um dos desafios que qualquer pessoa tem é saber lidar com as próprias frustrações, com as próprias limitações. E paguei até um preço por isso, quando eventualmente eu faço alguma coisa que eu digo, não era esse o caminho, não deveria ter feito isso. Eu volto para os meus filhos e digo, meu filho, eu quero dizer que ontem, quando eu falei tal coisa, eu estava errado. Eu acho que eu, na hora, não pensei bem e não acho que desse jeito. Eu estou repensando e te dizendo que eu errei e que, na verdade, eu penso assim, assado. Não é só uma questão do que eu, Nelson, quero para minha condição espiritual, daquilo que eu quero demonstrar em termos de humildade, de simplicidade, não é só isso. É porque quando você exemplifica para o teu filho, exemplifica para a tua filha, que você tem o direito de errar e reconhecer isso, sem que isso seja um transtorno enorme, sem que isso seja um problema, de forma natural, você está educando essa pessoa para dizer que se ele também algum dia errar, ele pode dizer que errou, porque não tem problema em errar. Reconhecer um erro é um ato de coragem, não é de fraqueza. Então, isso é uma educação pela prática, Sim, de que o aspecto emocional pode ser tratado. é muito É importante. pelo exemplo, e isso a gente vai fazendo, mostrando como faz, porque há coisas que são empíricas. A gente tem que mostrar para o outro como é que faz. Como é que eu faço para demonstrar que eu estou arrependido? Então, para algumas pessoas chegarem e dizer, olha, eu estava errado, nossa, mas dá 1,5 milhão de voltas no planeta. Mas não diz, eu estou errado, não consegue dizer isso. Não Com consegue. certeza, com certeza. Para o Isso homem é traz... muito mais difícil do que para a mulher, do que para a menina, né? Porque a mulher foi educada para estar submetida, infelizmente, tá? Não estou reforçando isso, não. Mas é verdade. Mas há uma condição de um papel social da mulher em que ela está acostumada a não estar em primeiro plano. A gente hoje tem, claro, famílias que educam muito melhor os seus filhos, as suas filhas, mas, como a gente diz, são papéis construídos historicamente. Então, para a mulher é mais fácil, né? Uhum. E é isso. E, apesar disso ser ruim para a mulher, ser péssimo para a mulher, ela, de alguma forma, se beneficia dessa condição sendo mais acessível, né? É um efeito colateral positivo. Não estou dizendo que qualquer tipo de visão, né, negativa contra a mulher seja boa, mas ela tem um efeito colateral desse ranço histórico que é positivo para ela. E o homem sofre esses efeitos negativos, né? Com certeza, a pressão em cima do homem, a cobrança em cima do homem É isso. é muito maior, porque o homem tem que ser isso, porque o homem tem que ser aquilo, né? Quanto se falava, né? Ah, olha, homem não chora, eu tenho filho homem também, eu sei como que é. Então, sempre falei ao contrário, chora Claro. sim. E tem que falar, e tem que mostrar, e eu acho que isso é muito importante, porque nós estamos educando almas, estamos educando humanos, né? E quando a gente volta para esse lado da estética, o homem está aceitando de uma forma mais... Usar um shampoo antes, Isso. nossa, só podia usar sabonete. Isso. Né? Não imagina, vou usar shampoo, né? E é uma coisa assim absurda. Então, esse lado da estética do homem já melhorou mais? Vem melhorando. Eu ainda associo, como eu disse, a uma geração mais nova, né? Homens com mais de 35 têm mais dificuldades. Repito, tem de tudo na vida, tá? Mas com mais de 35 ainda tem um pouco mais de resistência. Os mais jovens estão muito mais abertos a essas questões. Dessa uma vez, há uns, sei lá, mais de 10 anos atrás, tive no atendimento fraterno um caso assim, impressionante do ponto de vista dessa coisa da masculinidade, né? Um casal tentava ter filhos e não conseguimos engravidar. Então você tem que fazer os exames para ver o que está acontecendo, a mulher. Porque você está com algum problema para engravidar, porque engravidar é tarefa da mulher, né? Porque se não se ela engravida, não está com engravidando, certeza, o problema o é problema dela. é dela. Ela tem algum problema. E a mulher fez todos os exames e não tinha nenhum problema.
Ficou uma situação meio velada de que se ela não tem problema e se eles não estão conseguindo engravidar, o problema é dele. Mas nem a mulher, nem o homem levantaram a hipótese de ele fazer também os exames para isso. Olha só. E ele, naquela angústia e percebendo que a mulher queria muito engravidar, que isso era muito importante para ela, ele meio que empurra um amigo para a relação conjugal para que ela engravidasse sem que ele Olha. precisasse fazer um exame e dizer, eu sou... Meu não Deus. tenho condições de poder te oferecer a maternidade que você deseja. Então, essa infertilidade, para que ela não aparecesse, ele meio que, assim, convida a pessoa para ir para a casa dele, e de repente marca um dia que eu não posso ir, avisa que não vai poder, mas a pessoa já está lá, para que esta mulher conseguisse engravidar sem que ele precisasse se declarar junto à família, junto à própria esposa, como uma pessoa infértil. Ou seja, ele preferia, nas entrelinhas, abonar ali uma situação de Fingir que não estava traição, acontecendo, né? para não Exatamente. desvelar um problema de saúde. E o pior, ele ia passar por uma situação de traição, mas também não assumir. Isso. Aí o que aconteceu? Esse foi o ponto da situação. Pois ela engravidou e tudo ficou muito maravilhoso, porque afinal de contas o casal tinha o tão sonhado filho, a masculinidade dele estava reafirmada e tudo mais. Só que ele tinha lá no inconsciente dele que, no final das contas, aquele filho não era dele. E deu ali, assim, a criança tinha uns 5, 6 anos, e aí ele começa a resgatar esse passivo e responsabilizar a mulher pela traição que ele próprio, de alguma maneira, promoveu. Promoveu, com certeza, né? Entendeu? Para a gente perceber o quanto o homem tem realmente dificuldade de assumir esse papel social de fragilidade. Olha que coisa impressionante. Nossa, criar toda uma situação, fazer uma manipulação de situações e principalmente com a esposa, porque, na verdade, ele provocou aquilo, ele instigou aquilo, ele fez, Sim. fez, mas ele é a vítima. Isso aí. E Exatamente. fazendo com que a cabeça dela seja a cabeça de uma pessoa que está sentindo culpa. Eu traí, eu errei, eu fiz, Sim. opa! O problema está resolvido, mas o ônus da solução não recai sobre as costas do homem. Não é à toa que grande parte dos relacionamentos acabam tendo alguma dificuldade, porque o homem transfere sempre para a mulher a responsabilidade pelos relacionamentos. O papel dele é de prover, o papel dele é de dar segurança, mas o papel de manter a família unida é da mulher. Porque isso passa pelo verdade aspecto mesmo. profissional que ele não quer cuidar. O aspecto é assim, ele fica fora de casa, ele faz as coisas, e o lugar da mulher é dentro de casa pilotando um fogão. Isso. Porque se tem conflito dentro da família, é porque a mulher que só faz isso, esse é o discurso masculino, né? Não estou reproduzindo isso, pelo amor de Deus. A mulher que fica dentro de casa e só cuida disso, nem disso conseguiu cuidar. Exatamente. Quando relações são construídas sempre entre todos os indivíduos, não tem jeito. E é igualmente aquilo ali, Igual. né? E criando, educando um homem dessa forma, que a gente sabe que tem pais que ainda educam assim, está educando um homem para ser frágil. Sim. Porque, na verdade, a preocupação desse ser é tão grande em esconder, em omitir uma dor, uma possível fragilidade, uma possível situação, que ele se torna mais frágil e mais vulnerável do que ele assumir, olha, eu tenho um problema psicológico, um problema psiquiátrico, ou físico, seja lá o que for, e igualzinho a você. Perfeito. Mas, gente, deixa eu dizer uma coisa. Tem nada mais romântico, não tem nada mais estimulante do que ter um parceiro que está disponível
para conversar sobre as dificuldades, para falar sobre si, para se desvelar numa relação de confiança profunda, construída entre duas pessoas que se amam. Então, esse olhar de se manter firme, rígido, escondido atrás de valores já ultrapassados, isso hoje é uma bobagem. E é tanta gente reconhecendo isso cada vez mais, como a gente disse, as novas gerações têm isso já muito mais bem resolvido. E a gente ganha ponto quando a gente consegue fazer essas coisas, sabe? Então, quem tem aí da minha geração para frente, né, consegue fazer isso, vai colher bons frutos, pode ter certeza. É isso aí, é isso aí. Eu ia pedir para você deixar uma mensagem. Já foi. Já, a mensagem foi excelente, é isso aí, então. Nelson, Obrigado. Obrigada por estar entrando em plenitude com a gente Eu aqui. que agradeço. E com todas essas pessoas que nos acompanham no nosso programa toda segunda-feira e ali assiduamente. Que você tenha uma semana de muita paz, uma semana de muita luz, alegria. E para isso nós deixamos aqui um beijinho cor-de-rosa para que o seu novembro seja um novembro azul. Muita paz. Acabamos de apresentar Plenitude. Produção Seja Barra. A apresentação Iraci Campos.